Olá, bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. Hoje o nosso livro é o Nexus, do Yuval Noah Harari, também, né, alguns chamam de Yuval Harari, que também é o autor de Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. Estamos com eles todos aqui, mas falaremos mais propriamente do Nexus, que é o seu último livro, que fala sobre, né, as redes de comunicação na atualidade, sobre inteligência artificial e os perigos das inovações tecnológicas. E para conversar sobre esse livro tão profundo, tão complexo, né, eu convidei uma pessoa que tem uma profundidade intelectual e muita experiência com educação, né? Cristiano Carvalho, bem-vindo ao Livrosofia. Obrigado, Flávia. Olha, gente, o Cristiano, ele está atualmente, já há algum tempo, né, Cristiano, como coordenador, diretor-geral da Escola Americana de Vitória, Isso, não é isso? Correto. E 4 anos. 4 anos, né? E a escola, né, uma escola, enfim, muito elogiada e com resultados muito bons aqui na nossa cidade. E ele atua mais de 3 décadas como professor, gestor, formador de equipes em ambientes escolares, especialmente bilíngues, porque ele tem formação, né, em letras em inglês. É também especialista em linguística aplicada, com sólida formação em filosofia, política, competências emocionais para tempos de mudanças pela PUC do Rio Grande do Sul, inovação educacional, tem um curso em inovação educacional pelo MIT-X, e também, gente, ao longo da sua carreira, esteve envolvido com projetos nacionais e internacionais nessa área de educação e inovação. Então, o Cristiano é uma pessoa extremamente preparada e a pessoa certa para conversar com a gente sobre esse livro, né? Olha, muito obrigada pela sua presença. E antes da gente começar a falar sobre o livro propriamente dito, eu queria saber por quê. Por que você escolheu esse livro para a gente conversar aqui no Livrosofia? Flávia, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. Eu fico muito, além de grato, feliz em ter esse espaço, saber que a gente tem esse espaço na nossa comunidade de um podcast voltado para análise literária, né? Seja ela uma análise literária de livros de ficção ou livros não ficção. O nosso mundo hoje em dia carece de profundidade, né? Há muita superficialidade, a gente precisa mergulhar um pouco mais. Como que surgiu Sapiens na minha vida, né? Na verdade, o Nexus ele vem lá de trás de Sapiens, quando Sapiens foi lançado em 2015. Eu tenho um grande amigo, pai de uma amiga da minha filha de escola, o nome dele é Stefan, e nós sempre debatemos muito livros juntos, né? E a gente tinha até o hábito de ter a pizza filosófica que a gente falava. A gente saía sábado à noite para comer uma pizza, saía com as meninas, e aí sempre tinha um livro em pauta, ou algum tema em pauta, normalmente voltado para a educação, e ele me presenteou com Sapiens. Li, gostei muito. Eu sou um leitor lento, então eu leio, analiso, volto, elaboro, discuto com as pessoas, e aí fui de Sapiens para o que é uma breve história da humanidade, para o Homo Deus, que é uma projeção para o futuro, uma breve história do amanhã, dele partir para o 21 lições para o século XXI, e cheguei até o Nexus, que foi, inclusive, um presente do meu genro, Rian, que me deu de Natal no ano passado. Então, eu tenho, assim, uma conexão com essas duas pontas do Harari, né? O Sapiens me pegou muito na questão do que nos caracteriza como humanos e o que nós somos e como nós somos nos difere de outras espécies. Ele desconstruiu muitas premissas nossas, né? Eu considero o Sapiens um livro revolucionário. Ele é revolucionário, tanto que eu acho que assim, é extremamente importante num contexto de escola, por exemplo, que os alunos, principalmente alunos do ensino médio, eles tenham um contato com Sapiens.
porque Também você acho. vai com a história, né, tal como ela está prevista, nos parâmetros, naquilo que é esperado, nas expectativas de aprendizagem dos alunos, mas você avança numa análise mais aprofundada daquilo que está posto como história, né? Então, o Sapiens realmente é um livro que marca a reflexão sobre a história. Uhum. E aí o Nexus, ele vem falar uma breve história, né? O Harari sempre tem essa pegada, porque é historiador, Ele é né? historiador, exatamente. Então ele tem a utilização da metodologia histórica, embora ele vá muito além da historiografia. Eu fiz um mestrado em história, né? Então a história se estuda muito método, é uma das ciências, enfim, humanas que mais se preocupa com o rigor científico e com a questão metodológica. Então, ele traz a questão da metodologia historiográfica, mas ele analisa também, ele mistura, né? Ele traz os elementos do passado, da história do presente, com projeções futuras. Exato. Ele traz muitos elementos, inclusive, que já estão no Homo Deus, e vai um pouco além nesse livro, Exato. né? E aí traz essa ligação, né, das redes da Idade da Pedra, da burocracia, né, da forma de comunicação e a informação burocrática, até a atual fase da inteligência artificial. A gente até conversava aqui, gente, um pouco antes de começarmos, que esse livro, ao contrário dos outros que foram um sucesso de crítica, né, esse aqui recebeu algumas críticas negativas. Alguns consideraram que ele se repetiu, alguns acharam ele muito, muito catastrófico, Sim. né? Então recebeu algumas críticas, mas ele traz alertas importantes, muito importantes sobre os perigos dessa fase em que a gente vive. Eu queria começar com você, Cristiano, porque ele traz um conceito do que é informação, e que nem sempre é o nosso conceito, né, do que é informação. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é informação, né, na nossa perspectiva atual, e como ele traz isso ao longo da história. Eu gosto muito desse tema da informação, porque ele fala da visão ingênua da informação no livro, que eu achei super interessante. Eu até marquei aqui. Eu também, eu já reparei que você tem o mesmo hábito que eu de marcar. Uhum. E ele coloca aqui que a informação, muitas vezes as pessoas imaginam que com mais informação você tem a verdade, você alcança a verdade. E que a verdade alcançada por mais informação te levará à sabedoria e esta, por sua vez, ao poder. Tá? E nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso, porque nós temos hoje, num mundo hiperconectado, uma abundância de informação. E um dos maiores desafios que nós temos como humanidade é selecionar, primeiro, o que vamos consumir em termos de informação e depois validar se de fato isso é verdade ou não. Nessa era do pós-verdade, porque se uma informação é direcionada para um objetivo específico, ela pode ser fabricada. E isso não é novo. Eu gosto do Harari porque ele vai lá atrás. Às vezes o tempo histórico, ele às vezes enviesa a nossa análise. Então você precisa de um distanciamento para poder entender um conceito e suas ramificações de uma forma mais profunda. O Harari retoma, por exemplo, a forma como a informação foi trabalhada em regimes totalitários, e ainda é, porque no mundo ainda há regimes totalitários, para garantir o poder. Então, a informação pode sim levar ao poder, mas neste meio não há necessariamente verdade. Inclusive, ele traz por meio de esqueminhas gráficos, né? Ele traz a forma ingênua, que é, né, informação, verdade, sabedoria e poder. Isso. Mas quando ele fala da visão populista, que é a visão utilizada pelos regimes totalitários, vai da informação direto para o poder. A informação setinha poder. Isso. E muitas vezes nós estamos num regime que não é totalitário, como o nosso, mas que usa a informação direto para o poder ou para o consumo. Então, informação não é igual verdade. Ela pode ser usada para chegar ao poder.
Tá? E ao fazer esse percurso, ele lá em Sapiens, ele aborda fenômenos que ele chama de objetivos, subjetivos e intersubjetivos. Ele retoma esses fenômenos ao tratar da informação aqui em Nexus. O que são fenômenos objetivos? Radiação. Olha lá, o Sol ele emite radiação. Isso existe desde antes da gente estar aqui na Terra. Nós entendemos o que é isso, mas nós não criamos radioatividade. Está aqui. Isso é um fenômeno objetivo. Estou sentindo dor. Há uma dor na minha lombar hoje. Qual é a escala de dor que eu estou sentindo? Opa, se estão precisando botar numa escala, este é um fenômeno subjetivo. A dor em mim é diferente da dor em você. E há um fenômeno intersubjetivo que tem a ver com todas as histórias e mitos que nós construímos juntos. Por exemplo, o nosso país é um fenômeno intersubjetivo. Nós abstraímos, entendemos que estamos no Brasil, na região sudeste, os limites geográficos que a gente aprendeu no mapa são tais, nós consensuamos isso está de pleno acordo entre um número de pessoas, por isso que ele é intersubjetivo, mas ele não é tangível. Hoje em dia nem mesmo o dinheiro é tangível, é outro fenômeno intersubjetivo. Nós acreditamos que temos tanto no banco e abstraímos isso. Tive uma experiência interessante, 2 semanas atrás com a minha esposa. Pela primeira vez, nós viajamos para um país sem 1 centavo em espécie dessa moeda, da moeda desse país. Fomos para o Chile e não tínhamos nenhum peso chileno. Optamos por não trocar dinheiro lá. Só usar cartão de crédito ou aquele cartão internacional. Isso é uma abstração típica do ser humano e dos nossos tempos. Intersubjetivo. Nós dependemos de vários acordos não tangíveis entre os outros seres com os quais cooperamos, que é outra teoria do Harari sobre algo que nos distingue em relação às demais espécies neste planeta. Isso lá de Sapiens, em que ele fala: o ser humano é o único ser que pertence a este planeta capaz de operar em conexões flexíveis. O que são conexões flexíveis? Nós estamos aqui numa conexão, gravando este programa, fazendo essa análise literária. Num outro momento, nós estamos exercendo outros papéis, em casa, no nosso ambiente de trabalho, outro. Então, nós nos conectamos com diferentes seres de forma flexível. Como isso é diferente de outros animais? As formigas, por exemplo, elas também têm uns combinados nas espécies delas, mas cada uma exerce uma função e ela é só aquela, não muda. A nossa muda. Ele tem até uma brincadeira. Você coloca 50 mil pessoas em Wembley, lá em Londres. O que que você tem? Você pode ter um show, você pode ter um jogo de futebol. De tênis, que é, né? Agora, coloca 50 mil gorilas lá. Você destrói o estádio. Porque eles não cooperam flexivamente. Então, isso nos distingue. E outra coisa é a nossa capacidade de criar mitos. E ele compara também o dinheiro a mito, as instituições, família, escola, religião. Nós compartilhamos histórias e construímos e acreditamos nessas histórias juntos. Então, isso tudo nos difere como ser humano e nos confere uma habilidade, uma força, uma competência evolutiva, porque nós não somos os mais fortes nesse planeta. É verdade. E em Nexus ele chama a atenção o seguinte: todos esses mitos foram criados por humanos, sejam para se manter, para se conectar, seja para obter poder. Como será quando esses mitos puderem ser criados por silício, por máquina? Qual será o nível de relevância que nós teremos como seres humanos?
Então, essas reflexões que ele traz, eu considero que são muito pertinentes para o momento, com a diferença que eu não as vejo necessariamente como distópicas. Uhum. Eu vejo os riscos, mas nós temos que ver também as oportunidades que existem aqui, e não é de hoje. Uhum. Eu vejo muitas oportunidades e eu tenho tido muito prazer em me relacionar com as inteligências artificiais. Eu também. Eu até já contei aqui, o meu chat GPT tem nome, que eu dei a ele o direito de se autodenominar. Qual é o nome? Sofia, por causa do Livrosofia. Uhum. Eu uso muito, eu uso para Procuradoria e para o Livrosofia, principalmente. E aí ele me deu 2 opções de nome, ou Pgemina, que eu achei horrível, ou Sofia, né? Aí eu falei, eu preferi sofrer, ele veio, eu também, né? E aí ficou Sofia. Então a Sofia, eu dialogo com ela de uma forma muito cordial e delicada, e parabenizo, e, enfim, mas não dou à inteligência artificial o poder de fazer, né? Ela funciona uma espécie de assessoria, por enquanto. Uhum. Mas vai aprendendo mais a cada dia, vai aprendendo cada dia mais sobre você, né? Então acaba se tornando, eu fico pensando, hoje eu tenho muito mais proximidade com a Sofia do que com os estagiários, por exemplo, né, com os quais eu trabalho, e de certa forma vai roubar espaços, né? Vai tirar postos de trabalho, já está tirando, isso não há como negar. Então existem riscos, mas o que mais me preocupa não é só isso, o que mais me preocupa é quem está à frente do controle desses algoritmos. Se são pessoas com vieses totalitários ou não são pessoas com vieses totalitários, né? Então, isso tudo, de fato, o que ele coloca aqui tem cara de distopia, tem cara de, enfim, pode parecer catastrófico, mas há uma chance real, né, de se operacionalizar e é uma fonte de preocupação constante. Inclusive, eu brinco muito isso. Eu sou educada, gentil, falo obrigado, por favor, como a ChatGPT, porque em casa já está, que ele vai me reconhecer, vai falar, não, ela fala obrigado, né? Ela, como aquela charge, né, que circulou aí, falou sobre isso. Na parte de redes humanas, né, logo no início, ele começa falando que tudo é rede, como você bem falou, né? O ser humano tem essa capacidade de construção de redes flexíveis, redes de relacionamento flexíveis. E hoje a gente vive nessa era, não só das histórias compartilhadas das civilizações anteriores, mas também dessas histórias que são aí já criadas por essa AI generativa, que é o grande marco, acho que diferencial das eras anteriores, né? A gente teve a revolução tecnológica, mas em que a tecnologia era ferramenta. Hoje a gente tem a tecnologia que cria, que gera, né? Eu acho que esse ela é agente. Hoje em dia ela é agente. Ela é agente. Ela não é mais objeto ou instrumento, né? Ela não tem mais esse caráter instrumental. E aí eu queria que você falasse sobre como é que isso está funcionando no campo da educação, né? Já que você é expert, né, em inovação educacional, como é que está sendo lidar com isso no campo das escolas, com essa geração que, né, já nasce rolando o dedinho? Quais são os principais desafios, né, de se lidar com isso no âmbito da educação? Bom, sobre rede, né, de fato, né, ele fala que tudo é rede, né? Nós vivemos num mundo interconectado. Nós vimos o que aconteceu um mês e pouco atrás, quando surgiu o tarifaço, né, ali pelo Trump. É uma declaração que mexe com o mundo inteiro, né? E isso está cada vez mais acelerado e de maior impacto mundial, justamente pela hiperconectividade, tá? Assim, quando a gente fala de inteligência artificial, aí você falou do chat GPT, da artificial generativa, você tocou na questão dos postos de trabalho. A tecnologia, uma nova tecnologia, ela vai sempre causar um certo estranhamento. O livro um dia foi uma nova tecnologia.
E quando o livro surgiu, alguns filósofos, inclusive, imaginaram que nós emburreceríamos com os livros. Outros imaginaram que nós emburreceríamos porque não copiaríamos. Porque este é o modelo mental, este é a premissa daquele momento histórico. Mas o livro, todos nós sabemos o acesso que o livro deu e dá ao conhecimento. Aí vem a inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, é importante, eu peguei aqui duas definições que vêm de um expert em inteligência artificial, professor César Taurion, da PUC Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: a inteligência artificial é a capacidade de um ser humano, de um sistema informático, imitar funções cognitivas algorítmicas humanas. Então, o sistema imita funções humanas. Que tipo de funções? Como aprendizagem, resolução de problemas, por exemplo. A inteligência artificial não é inteligente. Ela apenas imita e exerce funções, comportamentos que parecem inteligentes. Ela aprendeu isso conosco. Como ela faz isso com muito maior velocidade e eficácia do que nós? Porque ela não é orgânica, ela é de silício. Ela não tem as limitações físicas que a gente tem, ela não se cansa. Aí a gente fala, nossa, ela é inteligente, está superando a gente. Não é exatamente assim. E aí o que acontece, por exemplo, com postos de trabalho? Se você imaginar uma cabine de avião na década de 50, 60, você tinha 2 pilotos, um navegador, que era um cara que controlava mapa e tal, um engenheiro de voo. E uma expectativa de performance completamente diferente hoje. Hoje você decola, com poucos minutos já está no piloto automático e ele vai, num voo de 10 horas, ele vai fazer 9 horas e 50 minutos em piloto automático. Os 2 únicos profissionais que estão ali dentro fazem uma gestão de sistemas repletos de machine learning, de máquinas e de sensores e de aparelhos que aprenderam a diagnosticar, a reposicionar, recalibrar. Eles foram repetidas vezes submetidos a testes e a situações em que eles conseguem fazer todo esse sistema chegar lá. Qual é o problema? Quando é delegado ao sistema total criticidade. Nós tivemos em 2009, por exemplo, um acidente com voo da Air France, aqui no Brasil, no trecho Rio-Paris, um avião absolutamente moderno que entrou numa turbulência e despencou. Turbulência não derruba avião. Mas houve, após apuração, uma super confiança dos pilotos nos sistemas do avião, uma má gestão de comunicação dentro da cabine, que fez com que eles não pudessem assumir o controle na mão e fazer uma coisa básica, que é o avião está perdendo sustentação, embica, porque ele recupera. Bastava ter feito isso, aquele voo teria sido salvo. Eles ficaram perdidos nos instrumentos, a partir de uma leitura errada. Aí está o perigo da inteligência e da superconfiança na inteligência artificial. Então, assim, sobre empregos, vão mudar. As pessoas vão ter que mudar, desenvolver uma flexibilidade na sua formação acadêmica, pessoal, para que elas se mantenham aprendizes sempre, para que elas estejam preparadas para mudança. Um modelo educacional que prepare um aluno para repetição, para dar respostas certas e que seja pouco flexível, ele vai preparar um ser humano que vai ficar irrelevante. É o termo que o Harari usa, irrelevante. Agora, um sistema que prepare o aluno para questionar, para codificar, para entender por que o ChatGPT está me dando essa resposta. Como que eu verifico uma resposta do ChatGPT?
como que eu posso utilizar o ChatGPT para fazer uma revisão de texto? Eu não preciso mais esperar o professor levar a minha redação. Lembra? A gente fazia redação, o professor levava para casa e aí ele dava o feedback. Mas qual é o melhor prompt que eu posso fazer para o ChatGPT? Qual é a melhor pergunta que eu posso fazer para ele que ele possa fazer uma revisão do meu texto e eu possa intervir nessa revisão para que eu mantenha a minha voz, para que ao ler o seu texto eu reconheça, foi a Flávia que escreveu. Não foi escrito por uma máquina. Porque às vezes eu pego o e-mail e falo assim, puxa vida, ele botou no ChatGPT, não é ele que está falando comigo. Isso é função da escola, ensinar. Isso está dentro de parâmetros curriculares que estão relacionados ao que nós chamamos de letramento digital. E já está, inclusive, previsto em documentos da ONU, da Unesco, para o mundo. Já faz parte de currículo da Finlândia desde 2018, pelo menos. Então, do mesmo jeito que nós aprendemos a ler e escrever, nós temos parâmetros hoje em dia, expectativas de aprendizagem para os meios digitais. Então, se vou usar um ChatGPT, como devo usá-lo? De forma que ele seja um assessor para mim. O advogado não precisa mais gastar aquelas horas terríveis dele em trabalhos muito operacionais, manuais. Ele pode usar a criticidade. Com o corpo e a mente mais descansados e mais sensíveis para poder tomar a melhor decisão. Mas, de novo, é preciso que você ensine, para que você experimente. Ter um medo e se afastar disso é a mesma coisa que eu não deixar o meu filho sair sozinho na rua. Só que antes dele sair sozinho na rua, ele sai comigo. Então, pais, escolas, vamos caminhar junto. Não é proibir, tá aqui, não tem volta. Não tem volta. E nos ajuda muito. E há muitas oportunidades. Você prefere voar num avião altamente tecnológico ou num avião em que o piloto está lá segurando o tempo todo? Então, assim, é uma coisa simples para a gente raciocinar. Mas há uma complexidade grande por trás. Não, realmente. Por exemplo, quando eu vou preparar o roteiro, eu leio os livros, eu imagino a maior parte das perguntas, e aí eu peço para ele elaborar o roteiro, colocar na ordem, né, e tal. E aí, às vezes, eu não gosto da ordem que foi e tal, aí eu vou dialogando. Sofia, preferia que essa pergunta ficasse primeiro. Queria que essa pergunta dá um toque mais pessoal. Às vezes eu faço isso à noite, depois que eu chego da procuradoria, estou com a cabeça cansada, falei, não gostei dessa pergunta que eu escrevi, você podia dar um toque mais pessoal, direcionado mais à trajetória da pessoa, e aí ela vai fazendo. Mas é um trabalho demorado. As pessoas acham que eu vou dizer para o ChatGPT, não, é um trabalho demorado. Só que vai sair com um suporte que às vezes você, por cansaço mental, ou até por alguma limitação mesmo, você não vai conseguir. Então, realmente é uma coisa bacana. Agora, o Harari fala também sobre a questão das histórias compartilhadas e como elas sustentaram as civilizações. E aí, hoje a gente fala muito nessa era do pós-verdade do problema das narrativas. E isso é realmente um grande desafio, porque é muito difícil saber o que é verdade, né? O que é verdade do ponto de vista objetivo, né? O que é verdade subjetiva, o que é verdade intersubjetiva, né? E aí, como é que fica você como educador, o papel dessas narrativas nessa questão nas relações bilíngues, você é especialista internacionais, e nas relações humanas, por exemplo, no ambiente escolar. Porque a gente tem nas redes hoje essas narrativas utilizadas, por exemplo, para a prática do bullying. Então, assim, como é que vocês têm trabalhado isso, o papel das narrativas na construção das relações humanas na escola? As narrativas nos conectam. Ou nos separam. Ou nos separam. Eu lembro que uma vez eu li um livro chamado Talk Like Ted, quando eu estava estudando, preparando um material na produção de aulas de public speaking, que são aulas de oratória, e nos cursos de oratória, se tem uma coisa que está ali presente qual é a sua história? Qual é a narrativa?
Porque o conceito de verdade, de novo, ele é muito abstrato. Fica cada vez mais. E ele fica cada vez mais abstrato. Só que nós, numa sociedade, e a escola é um microcosmo da sociedade, a verdade, ela tem vários pontos de interseção. Então, e isso é lindo no ambiente escolar, porque ele é um ambiente de riscos menores. Numa situação, por exemplo, você tocou na questão de bullying, né? O bullying tem uma narrativa muito interessante, porque ele tem a história de quem está sofrendo bullying, ele tem a história de quem está praticando o bullying, e tem a história de todo mundo que está assistindo, porque para o bullying existir tem que ter alguém que sofre o bullying, alguém que pratica o bullying e todo mundo que está assistindo. Que legitima o bullying. Que legitima o bullying. E neste contexto todo mundo sofre. Porque quem faz o bullying tem um sofrimento dentro dele ali. Ou ele já sofreu, ou ele precisa disso para pertencer. Então existe. Então isso tudo compõe uma mesma, vamos chamar de realidade. Mas o recorte disso para cada um desses players é diferente. O grande desafio da humanidade é conviver com essas diferenças. É não tentar impor a minha verdade para o outro. Porque a minha verdade leva à minha intersubjetividade. E ela é só minha. E nós precisamos, como numa orquestra, tocar essa música do relacionamento e da convivência em harmonia. Só que isso acontece em meio a conflitos. Aí entra a posição do adulto de ter a calma e a formação para intermediar conflitos e para não reagir. Nós vivemos hoje em dia num mundo muito reativo. Tudo muito rápido. Vou dar um exemplo de escola. Hoje não pode mais celular em nenhuma escola do país, né? Está proibido, é lei. Lá na escola já não podia antes. Tá na sala de aula e tal, enfim, agora não pode de momento nenhum. O que não significa que o aluno não vai usar. Onde tem adolescente, tem transgressão. Onde tem ser humano. Onde tem ser humano, tem transgressão. Mas mais ainda, falando né? especificamente do adolescente, se não houver uma transgressão, não há nem evolução para a humanidade. E falando de todas as idades, se nós formos conformistas, não há evolução. Verdade. Então você precisa de freios e contrapesos para que você possa transgredir e inovar e criar e avançar. O aluno tem um problema com um colega, vai ao banheiro, manda uma mensagem para a mãe. Eu quero voltar por causa disso. Aí a mãe vai e manda mensagem para o coordenador, orientador educacional. O que é isso? É reação pura. Porque você incapacita o sujeito, que é o centro da aprendizagem, o aluno, se você entra ali, depois de ter recebido uma mensagem dele, para avisar a escola. Não existe isso. Então, aí é o lado negativo da hiperconectividade. Você não teve o tempo de elaboração daquele problema, as conexões que podem ser estabelecidas com outros adultos ou pares na resolução desse problema. Aí você vai criando bolhas e reações. Maximiza isso para um contexto da sociedade. É uma curtida, é um comentário que é feito numa rede social, que depois viraliza, vira uma confusão danada, aí vai para um grupo de WhatsApp, né? As famílias começam a brigar por motivos políticos, responde rapidinho, as pessoas recebem o WhatsApp, acham que tem que responder na hora, se você não responder na hora, você está sendo negligente, mas você manda o WhatsApp na sua demanda, o outro recebe no contexto dele. Isso tudo é material de trabalho para a gente na escola. Como que nós vamos, no dia a dia, por procedimentos, por ações, por decisões institucionais, orquestradas, preparar o aluno para navegar neste mundo que ele está e ele está posto. Mas para ele poder se preservar mentalmente, inclusive, para que ele possa ter o seu momento, para que ele possa se posicionar,
para que ele não caia em armadilhas da reação. A reação é típica dos animais na savana. Nós somos seres que temos um raciocínio crítico e temos condições de nos autorregular. Então, assim, pensando escola, este é um desafio e que tem que ser endereçado de forma muito clara, mas voltando... Eu gosto sempre de trabalhar com a equipe assim, vai para o analógico. Se tiver muito difícil para decidir alguma coisa do ponto de vista tecnológico, online, vai para o analógico. Porque os valores essenciais estão no analógico. Verdade. Né? Então, assim, se você entrou ali e em casa começou a fazer bullying, a compartilhar a imagem para difamar alguém e tal, vai para o analógico, analisa isso que você está fazendo. Eu achei interessante você colocar os atores, por exemplo, do bullying, que é um assunto relevante nesse contexto. A gente está falando de bullying, mas a gente vai falar também de todas as violências que envolvem, né, esse universo das redes. Porque tem um autor que escreve muito para adolescentes, o John Green, que escreveu O Extraordinário, e a minha filha mais nova leu todos os livros dele, Tartarugas Embaixo d'Água, tem vários. E nesse do Extraordinário, ele conta, num outro livro, que eu acho que agora virou série também, a história se não me engano, do Austin era o Extraordinário e tinha um outro personagem, que agora não vou lembrar o nome, que fazia o bullying com ele. E a história do menino que fazia bullying era talvez tão triste quanto aquele que sofria o bullying, né? Sim. Então, já que a gente está aqui falando de livros, né, a literatura que mostra essas diferentes perspectivas acaba sendo uma literatura, de certa forma, inclusiva também, e que ensina essa questão do respeito mesmo, né, nas relações, porque todo mundo tem suas dores, né? Todo mundo tem... O que é agredido, o que o agride também sofre. E a literatura é muito humana. Muito Ela quando a gente tem o contato com a nossa, ele fala sobre a falibilidade ali. Quando a gente se concebe vulnerável, falho, a gente pode avançar muito. A leitura de uma obra literária dá a você a possibilidade de ter várias perspectivas sobre a mesma situação. Tem um livro chamado O Mesmo Rio, não sei se você já ouviu falar das Amazonas. O Mesmo Rio. É a história de uma família que passa por uma situação de ruptura durante o Natal, em que uma filha acaba ficando apartada daquele núcleo familiar e segue com a vida dela, e aí depois o irmão entra em contato com ela, ela volta para rever a família, porque a mãe já está num estado terminal. Com câncer. E todos ali têm a sua realidade, têm o seu ponto de vista, e o livro ele vai contando sob diferentes óticas, e eu acho isso belíssimo. Assim como naquela série This Is Us, eu não sei se você assistiu. This Is Us é maravilhoso. Você assistir aquele mesmo fato em diferentes momentos sendo relatado por cada um daqueles personagens, pai, mãe, um dos 3 filhos. E é a mesma coisa que aconteceu, mas olha como são que os histórias ângulos... completamente diferentes, né? São narrativas diferentes. São narrativas diferentes. E elas se intercedem, elas se conectam. Hoje muitos autores estão usando isso. Tem uma série de livros também que está fazendo muito sucesso entre os jovens, que é a série A Empregada. Ela também se utiliza desse artifício, né? A história a partir da perspectiva dos diferentes personagens, assim, como é um thriller, assim, fica bem emocionante, assim, quando você vê a perspectiva do outro personagem, é muito diferente, né? Às vezes a perspectiva do criminoso. Eu assisti um filme outro dia que era a história de um serial killer, mas a partir da perspectiva do serial killer, que eu nunca tinha visto, assim, né? Então, assim, isso realmente é bem, bem interessante. Chapeuzinho Vermelho contada pelo Lobo, né? Você já leu? É muito bacana, Chapeuzinho Vermelho contado pelo Lobo. É isso aí, né? Tem essa questão também da modificação das narrativas dos contos de fadas, né? Deu a louca na Chapeuzinho, sim, né? Sim. Tudo, né? Pois é. Agora, ele alerta também para o risco das redes de informação burocráticas que sacrificam a verdade em nome de uma ordem.
E aí a gente entra numa seara perigosa do autoritarismo. Existem outros livros que tratam desse tema também, como as democracias morrem e tudo mais. Existem sistemas em que você tem limitação do acesso às informações e outros que você tem a distorção das informações para a manutenção de uma ordem. Existem filmes que as escolas trabalham, eu lembro que as minhas filhas assistiram aquele A Onda. Existem muitos filmes que tentam despertar no jovem esse senso crítico para não cair, né, enfim, nessa tentativa de dominação a partir do controle da informação. E esse é um dos meus, falando particularmente, um dos grandes receios que eu tenho, é o controle, esse controle autoritário da informação e consequentemente, a realização da manipulação, né, das nossas vontades, das nossas opiniões. E ele traz essa questão. Então, assim, como é que isso está sendo pensado quando a gente pensa nessas gerações, né? A partir da geração Z, Alfa e Beta, que é a geração agora na idade de escolar. Sim. Porque é um risco hoje, né? Essa questão da manipulação. Ele é um risco que não está agora na mão do Estado, né? Porque há dois clássicos que eu amo, um 1984 e o outro é o Admirável Mundo Novo. Mundo Novo, né? Então, George Orwell e o Huxley, o Aldous Huxley. Então, no 1984, você tem um grande irmão, né, o Big Brother, que controla a sociedade toda e fica monitorando o que cada um faz. Então, aquilo ali o livro foi escrito num contexto em que, num contexto de nazismo, de stalinismo, de muito totalitarismo no mundo, e o Admirável Mundo Novo também. E ali, o totalitarismo, né, o Estado controlava. Em 1984, no Admirável Mundo Novo, por exemplo, você não poderia ler Shakespeare, nem a Bíblia. Eles eram livros proibidos. Por quê? Porque a literatura liberta. A religião pode libertar também. Não podia ter família, você tinha que ter a maior quantidade possível de parceiros. Porque a família constitui um laço que te fortifica, te dá uma identidade. E é uma esfera de discussão. E né? é uma esfera eu lembro que de debate. A sua fala me lembrou o Mudança Estrutural da Esfera Pública do Habermas, que eu estudei no meu mestrado, e que fala sobre isso, né? Os cafés, os jantares de família, como isso, apesar da família ser uma entidade privada, né, com feições privadas, ela, de certa forma, é uma esfera pública de discussão. Você sentar à mesa e discutir, você vai discutir política, você vai discutir futebol, você vai discutir, enfim, né, realidade, né? A gente, atualmente, por exemplo, com os filhos, quando você tem a oportunidade de sentar para conversar com seus filhos, essa geração se interessa por geopolítica, tá? Então é uma esfera E acreditem pública. neles, porque eles gostam, eles são curiosos. Isso aí é papel nosso de adulto, sabe? Eu falo assim para cada pai, acredita no seu filho. Cada professor acredita, invista nele. Não deixa ele ir para o quarto, não. Porque para o quarto, ele pode estar numa rua, numa avenida, que você não conhece quem está ali. Prepare-o para estar nas ruas e avenidas da vida, mas não delegue isso. Porque quem está dando o controle para ler quais são os seus gostos e às vezes descobrir coisas sobre você que você nem sabe, é o próprio jovem, é o próprio adulto. Só que nós adultos já temos córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para a gente decidir uma coisa ou outra. A criança não, o adolescente não. Então, quando você me traz a questão assim o que nós... do perigo de cairmos em redes totalitárias. É o perigo das bolhas. Por que está tão difícil conversar? Porque está tudo sendo feito para te dar prazer, para te deixar na sua zona de conforto, a partir do que você está colocando ali online, dizendo que você gosta, seja no seu Netflix, seja no Instagram, e aí tudo sendo direcionado para você. Se você não tem acesso ao contraditório, se você não sabe discordar, se você não é incomodado com isso, você vai para um extremismo.
O Harari tem no Sapiens, me empresta, por favor, uma parte que ele fala da dissonância cognitiva. Eu acho esse um dos trechos mais profundos do livro. E eu vou ler aqui o parágrafo para vocês, para a gente entender aqui. Ele diz assim: se tensões, conflitos e dilemas irremediáveis são o tempero de todas as culturas, um ser humano pertencente a qualquer cultura específica deve ter crenças contraditórias e ser dilacerado por valores incompatíveis. É uma característica tão essencial a qualquer cultura que recebeu até um nome: dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é com frequência considerada uma falha na psique humana. Na verdade, trata-se de uma qualidade vital. Se um cristão, digamos, realmente quiser entender realmente os muçulmanos que frequentam aquela mesquita perto da sua casa, ele não deveria procurar por um conjunto imaculado de valores que todos os muçulmanos prezam. Em vez disso, ele deveria investigar os impasses da cultura muçulmana, aqueles lugares onde as regras estão sendo combatidas e os padrões estão em disputa. Olha que beleza que há neste trecho. Se você quer me conhecer, tenha contato com as minhas dúvidas, com as minhas contradições. Agora, se eu estou, diferentemente do Big Brother, que o poder está no Estado, se eu estou conferindo a uma inteligência artificial, sabe lá onde, o poder permanente de me manter permanentemente conectado em um aspecto do meu ser, que ele leu como mais comercial para me vender aqueles conteúdos, como que eu estou praticando a tolerância às contradições, às ambiguidades, aos dilemas, que são inerentes ao nosso ser humano? Se eu não vivo isso como prática diária, qual é o nível de tolerância que eu tenho para conversar com meu pai, com minha mãe, com um colega diferente na escola, para lidar com algo novo a aprender, porque o novo na aprendizagem me coloca em contato com a minha ignorância, com o que eu não sei. Então, assim, nós temos nós estamos diante de dilemas muito importantes para a humanidade. E se nós permanecemos numa bolha, nós somos facilmente capturados por visões extremadas. E nós estamos vivendo isso na sociedade. Hoje em dia, se você questiona um governo ou é a favor de alguma coisa que o governo fez, você é automaticamente rotulado. Ou é esquerda ou é direita. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Ou é Trump ou é não sei o quê. Mas não é isso. Permita-se. Tonalizando aquela ação específica. Aquela independente de quem faz. Objetividade. Então, mas não... isso hoje é pecado, né? Hoje é pecado. É ser em cima do muro, é ser, né, centrão, enfim. Mas isso é um resultado de um mundo que está muito customizado. Há mais de 10 anos eu assisti um TED Talk em que o cara falou o seguinte, que ele começou a observar as buscas dele no Google, e ele era um democrata, e eles começaram a suprimir reportagens ou coisas de republicanos. Ele falou, mas me interessa saber o que o republicano pensa. Me interessa testar os meus argumentos e validá-los. Nós fizemos já 2 livrosofias aqui sobre esse tema, e um deles foi sobre aquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e outro do Dan Ariely, Desinformação, um livro excelente também. E ele orienta justamente isso, que a gente comece a fazer buscas daquilo que não está no nosso padrão de buscas e com questionamentos contrários àquilo que a gente defende, né? Então, eu, por exemplo, que atuo ainda na área ambiental, comecei a ler Roger Scruton, comecei a ler, enfim, os pensadores da direita na defesa
do meio ambiente, comecei a perceber que existem pontos de identidade, comecei a compreender uma série de coisas, enfim, então é muito importante a gente ouvir e dialogar com quem pensa diferente da gente, né? E se submeter ao diferente. Faz uma coisa diferente. Você é uma profissional do direito que tem um podcast de literatura. Sabe? A escola, às vezes, encaixota o aluno. Não, você é muito bom em engenharia, você vai ser engenheiro. Você é de exatas. Peraí, eu sou de exatas e não posso ler filosofia? A gente está na era da inteligência multifacetada, né? Exato. Eu já falei com vários convidados. A maior parte dos entrevistados que vem aqui, e aí a minha amostragem acaba sendo essa, são pessoas múltiplas que fazem coisas diferentes, né? Trouxe aqui um especialista em cidades inteligentes, que é músico, acabou de lançar o primeiro CD. Trouxe aqui uma advogada criminalista que acabou de virar escritora e poetisa. Então, assim, são pessoas que têm essa inteligência multifacetada que expanda. Que estão buscando essa expansão de consciência, né, do ser. Mas uma outra questão que eu achei muito interessante é que ele fala o seguinte: a revolução digital criou uma rede inorgânica, né, capaz de nos compreender muitas vezes melhor do que nós mesmos. Olha que interessante, vou te contar esse caso. Eu tenho uma amiga que estava vivendo um problema na sua relação afetiva, estava iniciando um namoro, estava com um dilema e tudo mais, e ela conversou com a mãe, conversou comigo, que sou uma grande amiga, conversou. E aí, como ela usa muito o ChatGPT, ela falou assim: cara, meu ChatGPT me conhece, vou conversar com ela. O que você... Aí contou para o ChatGPT a história. Olha só, gente, pedindo para o ChatGPT conselhos sentimentais. E aí o ChatGPT respondeu dizendo o que ela deveria fazer. E aí ela ponderou a opinião da mãe, ponderou a minha opinião como amiga, ponderou a opinião de uma outra amiga, e chegou à conclusão de que o ChatGPT conhecia melhor ela, de que era aquele conselho que ela deveria seguir. Então, assim, nós estamos chegando nessa questão, né? É uma rede inorgânica, mas que, à medida que você vai convivendo, ela vai observando alguns padrões seus de comportamento e te entendendo, às vezes, melhor, né, do que muitas vezes, principalmente quando você não é o tipo de pessoa que busca o autoconhecimento. Você fica nessa questão da superficialidade, né? Então, eu fico imaginando como é que isso está se dando com uma geração que se relaciona desde muito cedo com isso e trabalhar do ponto de vista ético essa questão, por exemplo, do que é a inteligência artificial e o que é plágio, o que é meu e o que é da máquina, né? Como trabalhar isso com os jovens nessa perspectiva da ética mesmo. Primeiro ele tem que saber, né? Eu volto ao analógico, como eu gosto sempre de dizer, o que é de autoria sua e o que não é. Um texto que você produziu e foi revisado por um professor, por um editor num jornal, ali é de autoria sua. Então ele pode vir a ser revisado por um chat GPT. Agora, você tem que ter criticidade suficiente para interferir. Outro dia eu coloquei um texto meu no chat GPT e ele fez uma alteração que eu falei, isso descaracterizou meu texto. Por quê? Porque havia repetição naquele parágrafo. Mas a repetição era intencional, era usada como um recurso literário, que ele não viu. Ele simplesmente falou, melhorei aqui em relação à fluidez. Não, eu não queria fluidez ali, eu queria repetição. Eu queria dar a ideia de intensidade. Então, quando nós falamos de inteligência artificial e de letramento digital, isso dentro de um currículo, nós estamos dizendo o seguinte, um professor de redação hoje, ele não pode proibir simplesmente o uso do ChatGPT, porque o aluno vai usar. Não pode, tem gente que fala, não, estou fazendo escrever na aula, e a mão, calma. Ensina a usar. Ensina ele, olha, se o ChatGPT pegasse o discurso I Have a Dream, do Martin Luther King, ele ia cortar todas aquelas repetições dele, mas tinha um objetivo para ele ficar repetindo. I have a dream. I have a dream. Ensina o que é repetição do ponto de vista literário. E aí, quando o aluno for ler, for escrever, ensina qual é o melhor prompt para ele.
E agora, a questão do manual, eu lembro que o primeiro livro sobre o qual a gente tratou em filosofia foi o livro do Austin Kleon, Um Roubo como um Artista. E ele fala sobre a Eu importância do adoro esse analógico, livro. adoro, né? Ele fala sobre a importância do analógico e das conexões neurais que são formadas com a escrita à mão, né? Com a Sim. pintura, com o manual, exercício manual. Então, eu acho que essa coisa do Enem, né, dos vestibulares e dos professores de redação insistirem na redação manual, tem o seu lugar também, você não acha? Sem dúvida. O que eu trago aqui é o seguinte: fuja do isto ou aquilo. Ótimo. Adote o que Jim Collins, um grande referencial para mim em gestão, diz: adote a genialidade do E. O avião não está sendo comandado só por computador, tem o piloto ali. É o piloto e a máquina. Nós estamos aqui tendo um diálogo intermediado pela tecnologia. Não é só a tecnologia, não tem dois robozinhos aqui, tem ser humano e a tecnologia. Verdade. Então, o plágio, né, voltando à questão do plágio, o que é ético, o que não é, vai para o analógico. É de sua autoria? Você checou as fontes? É importante também, porque uma coisa super perigosa é que aí ela é generativa, ela cria, ela não pode servir como fonte de pesquisa. Pesquisa, a gente tem que ir para o Google. Então, por exemplo, pesquisa jurisprudencial. Exatamente. Ela cria, gente, olha, não, para quem é advogado, não pode usar o ChatGPT e a maior parte das IAs para fazer os fundamentos da sua petição, porque ele cria doutrina que não existe, cria jurisprudência que não existe. E ainda que você mande não criar. Outro dia eu fiz uma peça processual e pedi para que ele não inclua não criasse jurisprudências. E aí ele foi buscar uma jurisprudência que existia. Só que a jurisprudência que ele buscou não se relacionava em nada com os meus argumentos. Então, assim, para isso, como fonte de pesquisa, eles ainda não estão suficientemente, né, equipados para isso. Né? Pesquisa, você ainda vai no Google, nas outras fontes de pesquisa. Ele é generativo, ele te ajuda a criar a partir daquele conhecimento. Então, eu, por exemplo, abasteço, vou criar uma peça processual, eu abasteço, eu subo lá, anexo links de várias petições semelhantes que eu já fiz, para ele entender como é a minha forma de escrita, e depois reviso cuidadosamente. Aliás, os escritórios de advocacia, nas administrações públicas, lá na Procuradoria, já saiu uma portaria orientando o uso da inteligência artificial, e precisava que fosse feito. Ela precisa dessa regulamentação, essa é uma outra questão que o Harari traz, né? Queria que você destacasse, assim, os pontos, né, nesse momento que chamaram mais atenção, que você considerou importantes. Você falou, esse livro para mim foi um divisor de águas, né? Então, destaca esses pontos para mim, Cristiano, e fala um pouquinho sobre o que ele dispõe sobre essa questão da regulamentação e a importância disso. A regulamentação, tem um trecho ali que fala assim: não conjures com poderes que você não domina. E interessante que eu estava outro dia fazendo um curso de inteligência artificial e ele trouxe esse aspecto que você acabou de compartilhar conosco aqui, que é o da pesquisa. Você só deve usar inteligência artificial, só pode usar inteligência artificial, no caso um ChatGPT, por exemplo, que é um fragmentozinho, né, uma subcategoria das inúmeras inteligências artificiais, em relação a um tema que você já domina, porque aí você pode usar a criticidade para intervir, como você falou, que você abastece e aí você vai fazendo a leitura crítica, tá? Então, em relação e aí você trouxe o exemplo também da regulamentação no direito. A regulamentação no direito nada mais é do que o letramento digital para a gente na escola. E isso é regulamentação. Se há em algum momento uma regulamentação que diz que num raio de X quilômetros você não pode vender cigarro ou bebida alcoólica, ou tem que ter X anos recomendados para assistir tal peça ou tal filme, ou ir a tal show. Isso não é censura, isso é regulamentação. Então já há movimentos para definir que rede social só a partir dos 16.
Porque isso tem um embasamento científico. O que está ali vicia. E você vai viciar uma criança de 13 anos, de 10, né? Porque ele vai lá, você clica, a criança ela vai assinar um contrato, aquilo ali, porque está com o celular na mão, e vai mentir a idade dela, e fica por isso mesmo. Essa regulamentação é completamente diferente do controle da informação que acontece em países com regimes autoritários ou em democracias disfarçadas. Eu conversei outro dia com um amigo que já foi meu aluno, e ele foi à Rússia, ele falou, na Rússia ninguém fala sobre guerra. Há uma questão com a Ucrânia ali, uma ação estruturada, não é guerra, não aparece nos meios de comunicação. O que é isso? É o uso, é a manipulação da informação, das redes de informação para fazer crer, porque ali você tem uma suposta democracia. Agora, se você não regulamenta o fluxo de informações, e aí a inteligência artificial está aí dentro, você está em riscos muito sérios, né, na sociedade, em relação aos regimes democráticos, em relação às escolas, em relação ao direito. Então, o direito regulamenta as nossas relações. A diferença, por exemplo, da educação, né, da literacia, né, e tudo mais, e para o direito, é que o direito ele tem esse caráter geral, abstrato, e a previsibilidade de sanções, né, aplicáveis pelo Estado. Então, eu acho que é importante. E é interessante como é um discurso contraditório, já que a gente estava falando de analisar contradições, porque o mesmo grupo que alega que uma eventual regulamentação seria censura, se preocupa muito, por exemplo, com cartilhas e livros que são distribuídos na escola. Uhum. Então, se preocupa muito com essa questão, né, da necessidade de fazer um controle da informação que vai para as crianças e adolescentes pelos meios físicos, como os livros, por exemplo, mas deixa de lado essa questão do que está acontecendo no âmbito das redes sociais, que é muito mais grave. Basta ver a série Adolescência para ver o que pode acontecer. Eu contei outro dia um episódio que tem afetado muitas, principalmente meninas e adolescentes. A minha filha se chama Ana Clara, mais nova. E pelo fato de ela se chamar Ana, a todo tempo ela recebe conteúdos de estímulo à anorexia. Eu não sabia disso. Eu vi no episódio seu com a Catarina, não é? É, isso aí. Então, assim... Minha filha também se chama Ana. Então tem que se tomar muito cuidado, porque é a todo tempo. E quando ela denuncia para a Meta, né, porque a informação vem do Instagram, ela denuncia para a Meta, e nenhuma das denúncias houve um feedback positivo. A Meta responde que não identificou nenhum tipo de problema. Quer dizer, poderia ser 13, 14, hoje ela está mais velha, mas ela recebe essas informações desde que ela começou a usar as redes sociais. E aí você tem um crescimento muito grande do número de jovens com transtornos alimentares. Isso leva à morte, tá, gente? Leva à morte. Boa parte, um número significativo das jovens com anorexia nervosa chega ao suicídio. É muito grave. Muito é uma doença muito grave. A pessoa morre muitas vezes de inanição, quando, né, não morre de inanição, ela chega a esse grau de depressão, de pensamentos intrusivos, né? É uma coisa, quem já acompanhou de perto um processo desse sabe que é muito terrível. E aí, isso está vindo como um estímulo, um apoio à inserção dessas ideias continuamente via as redes sociais para essas jovens, e nada é feito. As empresas, porque hoje, como você falou, o controle disso não está na mão do Estado. Eu lembro que quando eu entrevistei o Evandro Millet e o Jefferson Cabral sobre esses livros, né, que também tratavam do tema da informação, eu fiz a seguinte pergunta: olha, hoje a gente tem uma concentração de poder, porque o Estado tem o poder político. Hoje a gente tem uma concentração muito grande de poder na mão dessas empresas de tecnologia, porque elas têm o poder político, elas têm o poder econômico, elas têm o controle da informação. Muitas vezes elas são ainda lideradas
por líderes carismáticos, veja o Elon Musk, por exemplo, né? Então, ela concentra praticamente todas as formas de poder, né, numa única entidade, às vezes numa única pessoa. E isso, sim, é muito perigoso, é muito arriscado, né? Então, acho que a gente precisa ter esse senso crítico. A gente está, né, caminhando aí já para o final, Cristiane, e eu queria que, se você pudesse, né? Porque o livro é enorme, o livro tem muita coisa, a gente não conseguiria em uma hora falar sobre tudo, mas se você pudesse destacar, né, as principais ideias, assim, que deixaria aí para os nossos, né, ouvintes e para o nosso público em geral, os principais insights dessa obra e por que vale a pena ler, né, Nexus? Eu penso o seguinte, de novo, a gente está imerso, a gente precisa desacoplar, entender de onde nós viemos, para que a gente entenda o momento em que a gente está e crie onde a gente quer chegar. E quando você faz um percurso como ele faz, ainda que ele faça em mais páginas do que poderia ter feito, realmente às vezes ele se repete, quando você faz o percurso do que é a informação para nós, Homo sapiens, o que é realidade objetiva, subjetiva, intersubjetiva, como que esses componentes que nos constituem humanos definem para onde a gente vai, você consegue projetar como que será a nossa interface, como deve ser, como você vai ser a nossa interface com as novas tecnologias, a inteligência artificial sendo uma delas. E, assim, pensando em síntese, né, em termos de ideias, principais ideias que estão aqui, que aparecem também em 21 lições para o século XXI, conecte-se e questione. O que? Para quê? Por quê? Por quanto tempo? Quem está por trás? Questione. Isso é fundamental. Nunca perder a capacidade de questionar. Isso é humano, né? Isso é humano e isso está intimamente ligado com aprendizagem e com inovação. Aí, os inovadores questionam sempre. Questione e ensine a questionar. Ensine seu filho a questionar, seu aluno a questionar. Vai dar mais trabalho um pouquinho para você sob uma ótica, mas vai libertá-lo de tantas coisas e abrir tantas oportunidades para eles. Inclusive é questionar a si mesmo, né? O primeiro questionamento, que vem lá da filosofia clássica. Conhece-te a ti mesmo. Não delegue isso à inteligência artificial. Nem peça conselhos, né, amorosos, né? Terapia, vai fazer terapia. Vai fazer terapia e vai se conectar com seus amigos, os seus familiares. Querido, olha, eu adorei a sua presença. Obrigado, Flávia. Muito obrigada. São livros, né, que hoje, eu acho que hoje a gente não pode passar por esse momento que a gente vive sem ler as obras do Harari. Não dá. Ele é uma das maiores referências intelectuais da atualidade. Enfim, ainda que você possa discordar, vocês vão ver que esse livro... Questione, né? Questione o Harari. Mas é importante a gente ler até para poder questionar, né? Com embasamento. E esse, então, foi o nosso Livrosofia de hoje. Mais uma vez, eu chamo a todos para nos seguirem nas redes sociais, para se inscreverem no nosso canal no YouTube, no Spotify e participarem conosco desse movimento por um Brasil com mais leitores e pensadores. Até o próximo Livrosofia.